Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série Música e o Contexto Profético. Hoje vamos falar sobre música na Bíblia. Será que a Bíblia fala sobre o assunto da música? Foi feito um estudo que mostra que há cerca de 575 passagens na Bíblia que falam sobre música. Portanto, são muitos textos para serem analisados. Como o nosso propósito nesta série não é analisar detalhadamente cada uma das passagens da Bíblia e nem do Espírito de Profecia, mas sim mostrar uma visão geral sobre o assunto, hoje vamos fazer isso. Vamos mostrar de forma geral o que a Bíblia fala sobre música, sobre instrumentos, e vamos fazer também a indicação de um livro. Você que tem interesse de pesquisar mais o assunto, tenho certeza que você vai gostar dessa indicação. A primeira referência sobre música na Bíblia está em Gênesis 4, versículo 21, quando menciona ali Jubal, que era um descendente direto de Caim, e diz que ali ele era o pai dos que tocam harpa e flauta. A palavra harpa no hebraico é kinor, que pode ser também traduzida por lira. E flauta no hebraico é ugad, que pode ser também traduzida por pífaro. Seja como for, essa é a primeira menção na Bíblia sobre música e instrumentos. A Bíblia menciona 3 categorias de instrumentos: percussão, cordas e sopro. Na categoria sopro nós temos, por exemplo, trombetas, temos flautas. Na categoria de cordas nós temos harpas, temos liras, etc. Na categoria de percussão nós temos tamboril, temos símbolos, etc. Dessas 3 categorias, o que geralmente gera maior polêmica hoje sobre a discussão da música na adoração, na igreja, geralmente a discussão se dá em torno da categoria percussão. Geralmente. Existem outras discussões e tal, mas a percussão, vez por outra, é o foco da discussão. Bom, vamos então analisar um pouco mais sobre este assunto da percussão. Há um instrumento mencionado na Bíblia, em hebraico o nome é tof. Esse instrumento, tof, aparece pelo menos 16 vezes na Bíblia. Em português, essa palavra tof, ou esse instrumento tof, foi traduzido em português como tambor, tamboril, tamborim ou aduf. Essas são as traduções de tuf do hebraico. O aduf era um pequeno tambor de mão, do tamanho mais ou menos de um pandeiro. Ele era revestido com couro de carneiro ou cabra. Ele era um instrumento de percussão rítmica e acompanhava o canto e a dança em ocasiões festivas. Por exemplo, em Êxodo 15, versículos 20 e 21, quando aparece a descrição da travessia do Mar Vermelho, Miriam e outras mulheres usaram esse instrumento tof para comemorar aquela vitória, aquele livramento. Então aparece ali um outro exemplo também, é Gênesis 31, 27, quando Labão faz menção a esse instrumento, o aduf. E também em Jó 21, 12 aparece, e em outras mais passagens, mas fica claro que este instrumento ele é um símbolo de alegria. Há pessoas que pegam determinadas passagens da Bíblia para justificar o uso de instrumentos de percussão rítmica no culto, hoje em dia. Agora, nós temos que entender que a interpretação bíblica não é assim, simplesmente você pegar referências e justificar posições. Nós falamos isso no vídeo anterior. Você tem que entender a natureza interpretativa dos textos. Você tem que entender realmente sobre o que os textos estão falando. Você não pode desconectar um texto de seu contexto e aplicá-lo a uma outra situação de forma sem considerar questões preliminares, pelo menos. Exemplos. No Salmo 149, versículo 3, ali menciona que devemos louvar ao Senhor com flauta, aduf e harpa. Então veja que aparece aqui o aduf. Temos que louvar ao Senhor com aduf, diz o Salmo. Esse é um dos textos que são utilizados por pessoas que defendem que hoje, no culto, na adoração, podemos utilizar os instrumentos de percussão rítmica. Outro exemplo, Salmo 150, versículo 4, onde fala que devemos louvar o Senhor com adufes e danças. Então há pessoas também que acham que a dança é justificável, você pode dançar para adorar o Senhor, você pode usar instrumentos de percussão rítmica, etc. Só que, como eu já disse e repito, você não pode simplesmente pegar textos da Bíblia e justificar posicionamentos. Você tem que entender e tem que saber interpretar esses textos bíblicos. Você deve fazer pelo menos 3 considerações básicas se você quiser utilizar passagens como o Salmo 149 e o Salmo 150
para justificar o uso de instrumentos de percussão rítmica no culto, hoje em dia. As três considerações são as seguintes. Primeiro, você tem que entender que algumas alusões à música dos livros poéticos são metafóricas. Metafóricas, ou seja, são figuras de linguagem. Você então não pode pegar ao pé da letra a metáfora e querer interpretá-la literalmente ou rigorosamente. Essa é a primeira consideração. Segunda, há variadas combinações de instrumentos no livro dos Salmos. Por exemplo, o Salmo 149, como nós já mencionamos, menciona a flauta, adufes e harpa, para você louvar o Senhor desta forma. Já no Salmo 150 fala de adufes e danças. Mas se você vai ao Salmo 33, versículo 2, ali fala para você louvar o Senhor com harpa e saltério, por exemplo. Somente instrumentos de corda. Se você vai ao Salmo 43, versículo 4, ali fala a menção de louvar o Senhor somente com a harpa. Então você tem que fazer essa segunda consideração. Há diversas combinações no livro dos Salmos. Então, por que eu deveria ficar com a lista do Salmo 149 ou 150 e não ficar com a do Salmo 33 ou a do Salmo 43? Terceira e talvez mais importante consideração que você deve fazer antes de fazer esse tipo de justificativa, de pegar textos aleatórios e aplicá-los de forma rigorosa, é a seguinte: há grande uso de linguagem figurativa na poesia hebraica dos Salmos. Grande uso de linguagem figurativa. Então, se você pensar dessa forma, temos que louvar o Senhor com adufes e danças, e tem que ser dessa forma. Se você quiser que seja dessa forma, ok. Então você vai ter que considerar outra coisa também. No Salmo 149, onde fala de flauta, adufe e harpa, ali no versículos 5 e 6, fala também que você deve louvar ao Senhor no leito, isto é, na cama, com espadas nas mãos. Então, se você for pegar literalmente, radicalmente, essas passagens para justificar a sua posição, então você também tem que incluir esses elementos aqui. Você tem que louvar, além de adufe, harpa e flauta, você tem que também louvar no leito e ter espadas nas mãos, literalmente. No Salmo 150, no versículo 4, onde fala que temos que louvar com adufes e danças, no versículo 1 diz também que nós temos que louvar o Senhor no santuário e no firmamento. Como é que dá para fazer isso literalmente? Então você tem que entender que há um uso abundante de linguagem figurativa na poesia hebraica dos Salmos. O ponto alto da música no Antigo Testamento é a época de Davi. Davi era músico, Davi foi um profeta, Davi foi cheio do Espírito de Deus, e ali ele organiza a música que seria utilizada no santuário, templo. Ele também busca orientações para a organização desse ministério de louvor da música, e tudo ali é planejado, é cuidadosamente orientado. Inclusive, Davi recebeu orientação de profetas para fazer todo aquele processo. Então foi um momento onde a música foi efetivamente organizada ali em Israel. Esse é um momento áureo, portanto, no qual nós podemos ver e aprender algumas lições ali na Bíblia. Quais eram os instrumentos utilizados no santuário, templo, naquele contexto em que Davi organizou a música para a adoração? 3 categorias de instrumentos foram utilizados ali: sopro, cordas e percussão. Na categoria sopro foram utilizadas somente as trombetas. E as trombetas não eram utilizadas para acompanhar o canto. Não era esse o propósito das trombetas. As trombetas, elas apenas davam um sinal para que a congregação se ajoelhasse na hora da oferta queimada e também da atuação do coral. Então as trombetas eram para dar sinais, ok? Somente isso, não acompanhavam o canto. A segunda categoria de instrumentos foi cordas. Na categoria cordas foram utilizados 2 tipos de instrumentos: harpas e saltérios. E esses instrumentos, sim, acompanhavam o canto. A terceira categoria é a da percussão. E aqui que entra a questão. Muitas pessoas acham, bom, se havia percussão no santuário, muitas pessoas imaginam que
instrumentos que são utilizados hoje e da forma que são utilizados hoje são equivalentes, mas não é assim. Qual era o instrumento de percussão utilizado no santuário, no templo? Alguns podem imaginar que eram os adufes ou os tamborins, mas não. Os instrumentos de percussão utilizados no templo, santuário, eram os símbolos. E os símbolos, eles eram constituídos de dois pratos metálicos. Segundo evidências arqueológicas, eles mediam cerca de 10 centímetros de diâmetro e eles tinham pequenos orifícios no centro pelos quais passava uma correia e eles eram tocados de forma, com o movimento da mão, na forma horizontal, assim, ok? Agora é interessante porque os símbolos, eles não acompanhavam o canto. Eles não acompanhavam o andamento musical. Não era essa a função dos símbolos. Ou seja, eles não ficavam sendo tocados à medida que alguém cantava. Então os símbolos não eram usados para marcação de ritmo dentro da música, não eram para acompanhamento rítmico. Como é que eles eram utilizados? Os símbolos, eles anunciavam o início da música ou de uma estrofe. Eles marcavam o início da música ou de uma estrofe. Eles marcavam o fim de uma linha musical e também marcavam pausas e intervalos. Só que nunca, repito, os símbolos nunca marcavam os ritmos dentro do verso. Então, eles eram utilizados em momentos específicos apenas para marcar o início da música, o início de uma estrofe, ou o fim de uma linha musical, ou marcar um intervalo e uma pausa, só. Então, enquanto o coral estava cantando, os símbolos não estavam lá sendo tocados, enfatizando o ritmo. Não era essa forma. Então, a forma como se usam hoje instrumentos de percussão, na maioria dos lugares, não era a forma como eram utilizados os instrumentos de percussão no santuário templo. É totalmente diferente. Agora, grave essa informação que ela é muito importante. Os símbolos, que são instrumentos de percussão não rítmica, foram utilizados no templo. Os adufes, que são instrumentos de percussão rítmica, nunca foram utilizados no templo. Existe essa diferença. Então, quando nós estamos estudando a Bíblia, analisando os textos bíblicos, temos que considerar o que havia, como era utilizado, como não era, etc. Ok? Essa é a forma de se analisar. É claro que você vai se aprofundar, você vai pesquisar mais coisas, mas o que eu quero mostrar para você, deixar bem claro, é que você não pode pegar um texto da Bíblia sem considerar o contexto, sem considerar a figura de linguagem, sem considerar a época. Por exemplo, alguém pega o exemplo de Miriam e as mulheres que dançaram e tocaram ali os adufes, e alguém pode pensar, então podemos fazer isso na igreja também, dançar e tocar um pandeiro, alguma coisa assim? Bom, temos que considerar algumas coisas. Esses instrumentos, a dança também, foram utilizados no tempo depois, onde havia mais esclarecimento sobre o assunto, onde orientações foram dadas sobre aquilo, esses instrumentos foram utilizados. Então veja, ali no caso de Miriam, por exemplo, é um contexto totalmente diferente. O povo estava saindo do Egito, eles foram escravos. Que luz eles tinham sobre música, sobre adoração, tanto é que logo depois eles estavam se corrompendo lá ao pé do Monte Sinai. Então vamos aqui à parte final. Alguém pode estar pensando aí, quer dizer que você está ensinando que a música na igreja hoje tem que ser como era no templo, no santuário? Não, não estou ensinando isso. Nós vimos, de forma geral, como era utilizada a música no templo, quais instrumentos foram usados ali, mas isso não significa que hoje a música tem que ser desta forma, ou que somente aqueles instrumentos devem ser utilizados. Não, nada disso. O Dr. Daniel Plenk, que é uma autoridade não só na área teológica, como também na área musical, eu tive o prazer e o privilégio de ser seu aluno lá no seminário teológico. O Dr. Plenk publicou um livro que foi traduzido pela Casa Publicadora Brasileira, chama-se Música na Igreja. E nesse livro
o Dr. Planck, na página 44, ele fala que não podemos fazer essa ligação direta. Como era no templo, tem que ser na igreja assim. Não, ele diz que não devemos fazer isso, mas, ao mesmo tempo, ele fala que nós podemos sim extrair algumas lições dessa organização que houve na época de Davi. E na página 45, ele enumera ali algumas lições que nós podemos aprender com a época de Davi e com aquela organização da música no templo. Então, nesse livro, você pode buscar mais informações. Tenho certeza que você vai gostar. Se você ainda não tem esse livro, consiga. A música da adoração na Bíblia, ela é, primeiro, teocêntrica, isto é, tem a Deus no centro. Deus é o centro da música na adoração. Não pode ser o ser humano, não pode ser a cultura, não pode ser as preferências. O centro da música é Deus. E segundo, a música na Bíblia, ela é doxológica, isto é, ela é para a glória de Deus. Deus é quem deve ser glorificado com a música na adoração. E Ele merece o nosso melhor, toda a honra, toda a glória. Será que certas formas de utilizar a música, certos instrumentos e certas formas como eles são utilizados, será que isso é o melhor que temos para oferecer a Deus? Será que isso que tem sido apresentado hoje em dia, em vários lugares, será que isso é o melhor que temos para oferecer a Deus? Que Deus, sinceramente, nos dê discernimento, nos dê entendimento da sua revelação, para que nós possamos produzir música que esteja alinhada com aquilo que Deus revelou, repito, através da Bíblia, através do Espírito de profecia e através dos documentos da igreja. Se esse vídeo foi relevante para você, não esqueça de curtir, de compartilhar com outras pessoas também, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, acione o sininho de notificações para você ser notificado dos próximos vídeos, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de nós. No nosso próximo vídeo vamos falar sobre música no espírito de profecia. Não perca, vai ser com certeza muito edificante. Até a próxima, se Deus permitir.